E agora eu passo a palavra para a professora Luiz, para a supervisora, né, que vai falar um pouquinho dos princípios da avaliação do Rui Barbosa. Então, antes de apresentar essa parte do trabalho, né, de resultado de pesquisa que a gente fez, agora eu estou aqui como supervisora, não estou enquanto professora. A gente achou conveniente começar o congresso, né, a nossa discussão da parte da manhã, recuperando aqui os princípios da avaliação do Colégio Rui Barbosa, que constam no próprio projeto político-pedagógico. Então, dentro da caixinha de vocês, a gente tem lá o resumo, né, vamos dizer, do nosso PPP, colocado em termos de princípios. E os princípios da avaliação nossa, que nós tiramos também em plenária já há um tempinho aí atrás, mas que vigoram até hoje e que podem ser alterados a partir da nossa discussão hoje aqui, são esses princípios. Primeiro, a avaliação entendida que ela tem uma função diagnóstica, né? Então, ela não é, eu vou falar bem resumido, porque tem escrito aí e também vai ficar tudo o que eu estou dizendo contemplado nas nossas falas aqui de apresentação. Né? A avaliação não é só para verificar o resultado final, mas vai servir como um diagnóstico mesmo para a gente entender e buscar as causas e interferir nessas causas para não aprendizagem. Como prática de investigação, tem a ver com a parte da avaliação. Então vamos investigar constantemente essas causas, né, buscando aí, inclusive, se for preciso, necessário, a gente buscar um referencial teórico para sustentar as nossas deliberações. Né? A escola também, o colégio tirou como proposta, como princípio, que a avaliação ela é democrática, né? Ela dá voz a todos que estão envolvidos no processo. Esse momento se operacionaliza na hora que a gente faz, não só o conselho de classe, onde avalia o aluno, mas no conselho de classe a gente apresenta também resultados de uma ficha de avaliação que é feita com cada turma, onde os alunos avaliam cada professor. Então, não só o aluno é avaliado pelo professor, mas ele também avalia o professor, ele avalia toda a equipe, todos os funcionários, então, e também a equipe avalia os professores, avalia todo o processo da escola, então, nesse sentido, a avaliação democrática. De responsabilidade do coletivo escolar, todos os problemas, as situações, né, e também os pontos positivos que nós temos da avaliação, eles são de responsabilidade nossa, do coletivo, né, não individual. No processo de negociação, o professor deve combinar com o aluno no início do ano como ele vai avaliar, preferencialmente que ele escute também propostas e cumpre aquilo que tiramos no coletivo. A avaliação é voltada para a pesquisa é o nosso foco da metodologia. Então, se a gente tem como proposta metodológica a pesquisa, na hora de avaliar, a gente também vai estar voltado prioritariamente para a pesquisa. Né? Deveríamos, tudo que eu estou falando são os nossos princípios. Né? A gente sabe que entre o que a gente pretende, o que está escrito, que discutimos, que é fruto da nossa discussão e a nossa prática, às vezes há alguma distância. É para isso que a gente está discutindo, para diminuir a distância entre o que a gente tem escrito e a prática que a gente exercita. Né? A avaliação também, conforme prevê a própria LDB e o regimento da rede municipal, ela é contínua e cumulativa. Ela não é estanque, ela é processual. O processo deve prevalecer sobre os resultados finais. O aspecto qualitativo da avaliação também deve prevalecer sobre o quantitativo. E o professor tem livre docência no sentido de escolher as suas
os seus instrumentos de avaliação, as suas técnicas e combinar dentro, né, do que temos regulamentado pelo regimento, pelas leis, pela LDB, o professor tem autonomia para combinar como será a sua avaliação, a proposta metodológica, metodologia, método de avaliação dele. Tá bom? Então, é isso, vocês têm esse escrito, podem depois, se quiserem questionar algum ponto, levar como proposta, então, na parte da tarde que o Madame explicou. Bem, então agora eu vou falar assim um pouco no meu papel de professora, que vim então conversar aqui, né? A gente tem esses 20 minutos para estar conversando um pouco cada um dos nossos convidados aqui, para pensar, ajudar a gente. A proposta da professora Martina era essa, que no início da manhã, né? Assim, a gente, na parte da manhã, a gente não ficasse só apresentando proposta, mas que a gente estudasse um pouco. Esse momento é um momento de estudo para nós todos, né, e todas. Bem, então a proposta é essa, um passeio pela história da escola. Eu não vou falar nada novo, mas é só para a gente recuperar pontos, né? Primeiro é entender, eu acho que esse é o foco importante aqui, que a escola, ela está numa relação direta com a sociedade. Ela é uma instituição, por um acaso ela está destacada ali porque a gente está falando sobre ela, mas ela é uma instituição como outras instituições responsáveis, né, pela formação aí dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Então, a escola tem uma função social, ela não pode ser analisada em nenhum momento e em nenhum aspecto, e o nosso aspecto hoje é a avaliação, ela não pode ser entendida num processo isolado dessa relação com a sociedade, né? Aí então, passeando um pouquinho pela essa história da escola, para a gente chegar ao momento que a gente está, assim, temos, como todos conhecemos, a escola tradicional, né? Na verdade, ali a gente era feita a avaliação através dos anos. A avaliação se restringia à nota. Quando se falava que o aluno aprendeu, não aprendeu, o resultado nota era o mais importante, né? Quero fazer um parêntese, que às vezes quando a gente fala da escola tradicional, a gente pensa que ela já acabou, até esse nome tradicional, não, né? Muitas vezes ela está presente até hoje e, como nós vamos ver, até através das nossas próprias políticas. Então, a memorização era o foco mais importante da escola. O aluno tinha que decorar tudo aquilo que foi apresentado para o professor antes. Tinham aqueles questionários, né? Quem assim viveu esse momento como eu vivi, lembra bem que a gente decorava questionários. E a prova, por exemplo, de matemática, os problemas eram iguais, tinha que responder igualzinho ao que o professor exigia. E quanto mais a gente respondia igual ao que o professor solicitava, melhor a nossa nota, e significava então que a gente houve uma ótima aprendizagem. Bem, as provas orais também eram importantes nesse momento, escritas, a tal arguição, né, que o professor fazia também em cada nota, e a base do prêmio e do castigo, né, que era o foco não só da avaliação, mas do próprio entendimento de educação como um todo. Depois tivemos aí para a década de 20, né, aquele movimento dos pioneiros da escola nova. Eles têm, assim, essa escola, na verdade, ela traz uma mudança radical na história da escola, porque a escola tradicional, o foco era o professor, a figura mais importante era o professor, e agora na escola nova inverte isso, a figura mais importante é o aluno. Então temos um grande avanço, né, aqui no nosso país. Anísio Teixeira, Lourenço Filho e outros nomes ajudaram muito a avançar, a pensar a escola de uma forma diferente, num
uma luta também pela escola pública, né? Então, o esforço que o aluno fazia já era reconhecido,